O FBI descobriu um laboratório doméstico clandestino na cidade de Las Vegas. Ali, mais de 1.000 amostras biológicas. As imagens que a gente tem aqui foram feitas pela equipe da SWAT durante a operação. Os agentes encontraram geladeiras e um freezer repletos de frascos com líquidos desconhecidos, além de equipamentos típicos de laboratório. O material foi enviado para análise laboratorial e os resultados ainda não foram concluídos. Um homem, melhor dizendo, foi preso por descarte irregular de material biológico. Entretanto, isso não dá o panorama completo. O homem que possuía o imóvel está ligado com um caso lá atrás, aonde se descobriu que gente ligada ao Partido Comunista Chinês, cidadãos chineses, operavam um amplo laboratório com patógenos perigosos na Califórnia. Vamos desdobrar o caso de agora e entender como isso se relaciona com a tensão mais ampla entre China e Estados Unidos e até o debate sobre a pandemia lá atrás. A gente começa pelo seguinte. O xerife da polícia local, lá de Las Vegas, Kevin McMahill, tentou tranquilizar a população. Vamos ouvir o que ele falou. A house on Sugar Springs Drive in northeast Las Vegas. The warrant was related to information that a possible biological laboratory was inside of the residence. At the same time, our partners from the FBI searched their nearby home on Temple View Drive. There was no threat found at that home. And as you'll notice playing next to me while I'm talking, you'll see some of the video from our two SWAT teams conducting those raids. However, at the Sugar Springs Drive home, our teams went inside and found evidence of possible biological material, including refrigerators with vials containing unknown liquids. Our all-hazard armor team is working hand in hand along with all of the hazmat teams locally, along with the FBI, the fire departments, and all of our state partners to ensure proper recovery and mitigation of these items. E aí que vem o pulo do gato. O caso pode ser ainda mais alarmante. A polícia descobriu que o proprietário do imóvel em Las Vegas é o cidadão chinês Jia Beiju. Esse sujeito está preso desde 2023, acusado de fraude e de mentir para autoridades federais de saúde, na Califórnia. Ele operava ali no estado da Califórnia um biolaboratório ilegal em um galpão na pequena cidade de Ridley, uma cidade que, olha a informação, exportadora de frutas no interior do estado. Naquela ocasião, lá atrás em 2023, foram encontrados milhares de frascos com material biológico, alguns associados a doenças como hepatite, Covid e HIV, que causa AIDS e malária. Também havia etiquetas com referências a patógenos como ebola e tuberculose. Aquele laboratório lá atrás, em 2023, mantinha cerca de 1.000 ratos em condições inadequadas. Ratos que haviam sido alterados geneticamente para ter um sistema imunológico mais parecido com o humano, usados em experimentos com agentes infecciosos. Todo o material foi apreendido e destruído por ordem judicial lá atrás naquela época. Aqui a gente tem um relatório do Comitê Seleto do Congresso sobre a China. É um galpão que ficava próximo a locais sensíveis. Então, ali perto, onde havia 1.000 ratos, cerca de uma dezena de cientistas chineses, manipulando vírus perigosos de forma ilegal, a gente tinha uma caixa d'água, uma escola, um supermercado, um posto de combustível. Caixa d'água por princípio, tá? Torre de abastecimento de água. Aí estão as imagens do relatório. Um caso que, se for chocante naquela época, parece que o tempo passa e continua chocante. Quer dizer, estavam ali manipulando HIV, Covid, hepatite, com 1.000 ratos, do lado de escola e torre de abastecimento de água de uma cidade que usa água para quê? Para plantar fruta, para exportar fruta. Alguns dos frascos eram prontamente identificáveis, outros tiveram que ir para análise laboratorial porque estavam em chinês, em mandarim. Todo mundo operando ali dentro, cientistas ligados a empresas chinesas, todos eles cidadãos da República Popular da China. Os documentos do Congresso também apontavam ligações diretas entre Jia Beiju, esse que é proprietário desse imóvel em Las Vegas da operação de agora, e o Partido Comunista Chinês. As investigações indicam que, por trás dele, havia uma complexa rede de empresas chinesas que eram usadas como fachada, com atuação em vários países. O julgamento desse cidadão chinês, Jia Beiju, está marcado para abril. Ele ainda está tramitando, então, no sistema judiciário americano. Um cúmplice, Zhao Yanwang, é considerado foragido e a suspeita é de que ele tenha fugido para a China. Diante desse novo caso em Las Vegas, o deputado republicano Kevin Kiley defende uma urgência na votação de um projeto de lei bipartidário para facilitar a identificação e fiscalização de laboratórios ilegais. Mas não foi só ele, tá? Jim Acosta, que esteve envolvido lá atrás em investigar a questão da Califórnia, e outros parlamentares americanos se manifestaram a respeito do assunto. Aqui a gente tem a fala recente de Kiley, então, falando ontem no parlamento americano. Vamos conferir.
As I mentioned, the report concluded that we don't know if there are any other unknown biolabs because there's no such monitoring system. So that is why I am calling upon the House to act quickly to pass the bill that I've introduced along with Representatives Costa and Valadao to find any other such labs that exist across the country and assure that they are shut down. The Preventing Illegal Laboratories and Protecting Public Health Act would address gaps in federal law outlined in this congressional report. Specifically, it would require distributors of highly pathogenic agents to maintain federally reviewable logbooks of all transfers, including purchaser identity and intended use, for at least 3 years. It would Olha, vale a pena a gente passar até pela trajetória anterior do proprietário do imóvel, porque isso ajuda a gente a tentar ter uma perspectiva mais ampla a respeito do que ora acontece. A trajetória, então, de Ju, o cidadão envolvido tanto no da Califórnia quanto o proprietário desse imóvel agora da operação em Las Vegas, antes de ser preso em 2023, é a seguinte: ele dirigia empresas ligadas ao regime chinês, se mudou para o Canadá, onde criou dezenas de empresas para, essencialmente, roubar a propriedade intelectual americana. A gente está falando de patentes, roubar tecnologia e transferir a tecnologia ilegalmente para a China. A Suprema Corte da Colômbia Britânica, no Canadá, considerou ele culpado de fraude. Ele teve que pagar uma indenização de 330 milhões de dólares e então fugiu para os Estados Unidos e assumiu o pseudônimo de David He. Aí, como David He, ele prosseguiu para criar essencialmente um laboratório onde gente ligada ao complexo militar industrial chinês manipulava vírus incluindo Covid e HIV. Pertinho de torre de abastecimento de água da cidade, supermercado, escola e posto de gasolina. Agora, é o mesmo proprietário de um lugar onde 1.000 frascos foram confiscados em Las Vegas. Vale a pena acrescentar que o FBI também tomou novas ações quanto à questão do laboratório na Califórnia em meio a isso, para tentar fazer novas buscas e entender se havia mais coisa conectada a ele. Aí eu quero, e a gente pode chamar para mim, tratar a respeito do assunto de forma a resgatar o que aconteceu na pandemia também. Lá atrás, enquanto esse é um debate muito sensível, até sensível para discutir no YouTube, e creio que ainda o é, enquanto na pandemia era basicamente censurado de bate-pronto em qualquer rede social. Hoje em dia é reconhecimento, tanto do Departamento de Energia dos Estados Unidos, quanto amplamente através do governo americano, que a origem, lá atrás, na pandemia do vírus, foi o laboratório de Wuhan. Até uma investigação original da Epoch Times foi uma das primeiras a apontar isso, ainda no finalzinho de 2019 para o início de 2020. Um laboratório que, claro, administrado em próxima cooperação com o Exército de Libertação Popular, o ELP, as Forças Armadas da China. Na sequência, reportagens, por exemplo, da Associated Press falavam que o regime chinês sabia que estava diante de uma possível catástrofe sanitária e não agiu durante 6 dias-chave, não queria falar daquilo para o público. O que, claro, permitiu amplamente que isso se espalhasse pelo planeta. O que leva alguns analistas a falarem que, se por um lado existe uma questão de vazamento e se discute se isso é um ato doloso ou não, o que não é doloso é que, depois daquilo, o regime chinês agiu de forma, no controle da sequência de eventos, a prejudicar terceiros, a prejudicar outros países. Mas quando entra o laboratório da Califórnia e agora esse laboratório de Las Vegas, esse imóvel em Las Vegas na jogada, a trajetória de David He, como é o pseudônimo que ele assumiu no Ocidente, basicamente coloca um novo grau de preocupação a respeito desse assunto. Isso, de certa forma, não deixa de estar distante se a gente fala de gente em empresas associadas ao regime chinês e ao complexo militar industrial chinês da própria doutrina de guerra do Partido Comunista da China. Em 1999, um documento foi publicado, um relatório no exército chinês, chamado Guerra Irrestrita, por Xiao Liang e Wang Shangshui, que eram então 2 coronéis. Um deles depois se reformou como coronel, o outro chegou a virar general brigadeiro do ar na Força Aérea Chinesa. Esse relatório basicamente falava sobre como fazer guerra com outras potências de todas as formas que não envolvessem troca direta de tiros, que não envolvessem um conflito cinético. Uma coisa que vai desde guerra pela via biológica, guerra pela via de informação, guerra pela via de infiltração, roubo de segredos intelectuais. Isso, de certa forma, acabou na doutrina que é usada até hoje do exército chinês, chamada doutrina das 3 guerras. Guerra pelo judiciário, então lawfare, utilizar o judiciário de diferentes países para eventualmente conseguir fazer lobby e favorecer o regime chinês. Guerra psicológica e guerra de opinião pública. Então, exercer pressão por outros meios que não o combate direto. Agora, não é nenhum exagero pensar que o tipo de coisa vista na Califórnia e agora em Las Vegas cairia dentro desse tipo de estrutura.
Afinal de contas, a doutrina das três guerras vem principalmente da ideia de utilizar qualquer coisa para eventualmente executar conflito. Laboratório de Las Vegas, laboratório na Califórnia, vamos ver para onde leva a investigação. Por agora, o que se sabe é mais 1.000 frascos confiscados em associação com alguém que já havia sido antes condenado por roubo de propriedade intelectual na ordem de 330 milhões e administrava um laboratório onde se manipulava de Covid a AIDS e mais de 1.000 ratos.